Muito bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, participando desse debate. Queria começar esse bate-papo fazendo uma apresentação sobre o cenário global dos minerais estratégicos, como essa demanda global por minerais ensejada pela transição energética abre oportunidades para o Brasil e o que o governo brasileiro tem feito até agora para que a gente faça o melhor proveito do que está acontecendo e ajude o mundo a fazer a transição energética, tá? Então, vamos começar aqui por esse primeiro slide, né? Eu vou passar os slides com muita rapidez para caber no tempo aqui que a gente acordou, tá? Então é o seguinte, segundo a Agência Internacional de Energia, as baterias vão ser cruciais para se cumprir as metas da transição energética, né? Por que que bateria é tão crucial? Porque as duas mais importantes estratégias de descarbonização da atividade humana são a eletrificação dos veículos, que depende essencialmente de baterias, e vocês vão ver aqui, é daí que vem a maior demanda pelos minerais estratégicos para a transição energética. E a outra estratégia é você trocar as fontes fósseis de geração de energia elétrica por fontes renováveis, que é a solar e a eólica. Obviamente que para que essa troca ocorra, é preciso de sistemas de armazenamento de baterias para perenizar o despacho dessas fontes, né? Por conta disso, a demanda por baterias para veículos elétricos vai aumentar em até 7 vezes, segundo um estudo que a agência fez no ano passado, chegando a 6 terawatts em 2030, 6 terawatts-hora, e a necessidade de armazenamento de energia dos sistemas de bateria deve aumentar em até 6 vezes, né? Então, de acordo com a Agência Internacional de Energia, no cenário de emissão líquida de carbono zero em 2050, a demanda por manganês, lítio, grafite e níquel, ou seja, para que esse cenário se concretize, a demanda por manganês, lítio, grafite e níquel pode aumentar em pelo menos 6 vezes e a do cobalto pode mais que triplicar. Agora, particularmente, eu diria a vocês que há algumas dúvidas sobre isso daí, em função das mudanças nas tecnologias de bateria. Até 2023, a química dominante de bateria era a química níquel, manganês, cobalto, e a China, que é o grande produtor de bateria mundial, está migrando rapidamente para a tecnologia, para a química LFP, lítio, ferro, fosfato. Isso pode alterar um pouco essas projeções de demanda, né? Bem, transição energética não é só bateria, também é necessário as células, os painéis fotovoltaicos e os geradores eólicos, né? Isso daí determina uma demanda muito forte por cobre e alumínio, né? E a extração e o processamento desses minerais está bem concentrada em poucos países, o que coloca um outro desafio para a transição energética. Muito bem. Eu vou apresentar agora 6 slides, um para cada mineral crítico-chave, digamos assim, tá? Esses slides são todos da Agência Internacional de Energia, está no relatório anual que eles fazem, que é muito bom o relatório, tá? E esses cenários dão justamente o cenário global de demanda e oferta de cada um desses minerais. Vamos ver se vai funcionar aqui o... Então, em cada um desses slides, eu gostaria de destacar primeiro esse quadrinho aqui do canto superior direito, né? Onde fica muito claro a projeção do gap entre a oferta do mineral, que se projeta para os próximos anos, e aqui em cima, nessa linha fixa e a linha tracejada, a demanda esperada por esses minerais em 2 cenários da Agência Internacional de Energia. O cenário mais conservador, STEPS, e o cenário APS, um pouco mais corajoso, né? O cobre, eu diria a vocês, é o grande gargalo da transição energética, tá? Muito se fala do lítio, o lítio tem uma frenesia em torno do lítio, porque a bateria é de íon lítio, mas o grande gargalo da transição energética é o cobre. Para que se realize as metas de
de transição energética, de eletrificação global, incluindo a expansão das redes de transmissão e de distribuição para reabastecer carros elétricos, a eletrificação na África, etc. O mundo vai ter que minerar daqui para frente, daqui até 2040, muito mais cobre do que já minerou em toda a história humana. E achar fontes, achar depósitos economicamente viáveis de cobre não é uma tarefa fácil. Tá? E se a gente não viabiliza isso daí, enfim, outras tecnologias terão que ser, outras maneiras de se fazer a transição energética vão ter que ser buscadas. Né? Uma coisa interessante sobre o cobre é que o cobre tem um mercado bastante maduro, transparente, e não é um mercado tão concentrado assim. Mas, apesar disso, aqui nesse quadrinho aqui de baixo, vocês já veem que a China tem 47% do refino do cobre. Eu vou passar mais rápido nos outros. Aqui é o quadro do lítio. Vocês podem ver aqui também um tremendo gap entre a oferta e demanda do lítio em 2035. Basicamente, a demanda do lítio vai vir aqui dos veículos elétricos, tá? As outras tecnologias, ou seja, os sistemas de bateria aqui é essa camadazinha mais clara. E aqui, nesse quadro, vocês já veem que em 2030, acho que agora parou de funcionar. Em 2030, a China já é líder global de produção mineral de lítio e a participação da China no refino do lítio vai para 62%. Tá? Níquel também. Faltou dizer aqui que o lítio é um mineral essencial para se fazer o polo positivo das baterias. Né? Importante dizer isso. Tá? O níquel. Também se observa um gap a partir de 2035 entre oferta e demanda. Basicamente, o crescimento da demanda vem dos veículos elétricos, das baterias para veículos elétricos, e aí, de novo, eu acho que isso pode ser revisto a depender da predominância da química LFP nas baterias. Né? E aí a questão da concentração da produção mundial de níquel e refino já começa a ficar mais evidente aqui. Né? Indonésia, 67% de produção, e o refino, 45% na Indonésia e 33% na China. Só que essa produção aí na Indonésia tem grande participação de empresas chinesas. Aqui também a situação do cobalto, né? Também o gap a partir de 2035. A demanda basicamente vai vir das baterias. A concentração da produção aqui na República Democrática do Congo, por empresas chinesas, e o refino bastante concentrado na China, 77%. O grafite é um mineral essencial para a construção de baterias, porque ele é utilizado para se fazer o polo negativo das baterias. E apesar de você ter várias químicas para o polo positivo da bateria, para o polo negativo, basicamente, só tem grafite como alternativa tecnológica. Tá? E o problema do grafite, além do déficit que se projeta a partir de 2035, é que, basicamente, a produção está na China e o refino também muito concentrado na China, que é uma situação parecida dos elementos de terras raras. Elementos de terras raras não é utilizado nas baterias. Tá? Tem até bateria que usa elementos de terras raras, mas não é o caso da bateria de íon-lítio. Os elementos de terras raras são essenciais para se fazer os ímãs permanentes que dão uma maior produtividade, uma maior potência para os motores elétricos de veículos e para os aerogeradores. Tá? Terras raras, obviamente, também tem uma demanda mais diversificada, envolvendo o setor de defesa, robótica, setor aeroespacial, alta tecnologia, etc, etc. Tá? E apesar de não se prever um gap entre a oferta e demanda de terras raras, mas você tem aqui a produção e o refino bastante concentrado na China. E vocês certamente devem ter visto na imprensa aí nos últimos tempos
as medidas anunciadas pelo governo chinês de restrições à exportação de terras raras e grafite. Eu estou tomando muito tempo aí. Quanto tempo ainda tem? Já tenho 5 minutos ainda? Então, vamos lá. A boa notícia que o Brasil tem para dar para o mundo é que nós temos importantes reservas de todos esses minerais. E aí eu destaco aqui que a gente tem a segunda maior reserva de grafite do mundo, a segunda maior reserva de terras raras do mundo e a terceira maior de níquel, além de sermos líderes globais em reservas e em produção de nióbio, que poderá ter também um papel muito relevante na produção de baterias com recarga rápida para a transição energética. Esses são alguns dos principais projetos em andamento no Brasil de produção desses minerais, tá? Boa parte deles ainda está em fase pré-operacional, em fase de confirmação de viabilidade dos depósitos, mas a gente já tem aí projetos importantes em produção e até em expansão, tá? Esses projetos estão aparecendo basicamente no estado de Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pará e Tocantins, né? A Vale, aqui representada pelo Marcelo, tem projetos importantíssimos de cobre e níquel aqui no Brasil. E no que diz respeito aos outros minerais, terras raras, grafite e lítio, a liderança aí nesses projetos basicamente são de empresas júniores, tá? Vou pular o nióbio, que eu já falei sobre ele aqui, e a mensagem que é importante a gente deixar aqui registrada para o público brasileiro e também para o mundo é que o Brasil está comprometido em ajudar o mundo a fazer a transição energética, oferecendo seus minerais, mas a gente enxerga também uma possibilidade de agregar valor aos minerais aqui no Brasil, e é isso que a gente vai buscar também, tá? E por que isso? Como vocês viram nos slides anteriores, o refino, o processamento desses minerais hoje está muito concentrado lá no leste asiático, sobretudo na China. Isso para o Brasil não é problema algum, eu gosto sempre de deixar isso muito claro. As empresas brasileiras não vão ter dificuldade alguma de comprar os insumos de baterias, enfim, de aerogeradores lá na China, mas o mundo está crescentemente preocupado com essa concentração, está buscando diversificar geograficamente essa cadeia de valor e torná-la mais resiliente, né? Então, isso abre a oportunidade para o Brasil ser um ator muito relevante nessa cadeia de valor, né? Fazendo esse elo da transformação mineral. Por quê? Porque a gente tem os depósitos de minerais e essa indústria ela é intensiva em energia, consome muita energia, e o Brasil tem a oferecer ao mundo uma oferta muito grande de energia renovável, limpa, escalável e competitiva. Tá? E não sou eu apenas que estou dizendo isso, o pessoal da Deloitte, lá, contratado pelo governo americano, já está dizendo isso para a gente. Tá? Compararam a competitividade brasileira com outros países com grande potencial mineral, e olha, o Brasil é muito competitivo. Tá? Agora, isso não é um desafio fácil. Tá? Para a gente desenvolver essa indústria aqui no Brasil, a gente tem que desenvolver tecnologia, a gente tem que formar mão de obra e a gente tem que mobilizar agentes econômicos para investir nisso aqui. Até porque essa indústria vai competir com a indústria a chinesa. Né? Essa é a cadeia de valor do lítio, da bateria de lítio. O que a gente quer chegar é aqui no meio, né? O carbonato de lítio, hidróxido de lítio, sulfato de cobalto, sulfato de níquel, óxido de terras raras, enfim, com grau bateria, tá? Mas o desafio está posto. Aqui nesse gráfico, aqui em cima, é a cadeia de valor das baterias NMC. Cada barrinha vermelha aqui é o domínio da China aqui do meio aqui, no refino dos minerais e aqui na produção de células e das próprias baterias, né? Que na cadeia de valor da bateria NMC, o domínio da China já é muito grande, e na cadeia de valor das baterias LFP, o domínio chinês é ainda
é ainda maior. Então, eu vou correr aqui para concluir dizendo que o governo brasileiro está comprometido em ampliar a produção desses minerais aqui no Brasil para ajudar o mundo a fazer a transição energética, e está comprometido também em tentar desenvolver essa indústria de transformação mineral aqui no Brasil, que vai agregar valor. E, nesse sentido, a gente está buscando priorizar os processos de licenciamento, de concessão de lavra, priorizar as áreas com maior potencial nos esforços, as áreas com maior potencial para esses minerais nos esforços do Serviço Geológico Brasileiro, prover apoio financeiro para as empresas que vão investir aí nesse setor, atrair investimentos, buscar parcerias com outros governos, desenvolver infraestrutura, fomentar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, principalmente voltados para a indústria de transformação mineral, formar mão de obra especializada, e vamos fazer tudo isso com absoluta responsabilidade ambiental e social. Bem, eu vou parar por aqui, senão não sobra mais tempo para ninguém, tá? Obrigado. Marcelo, está com você, Marcelo. Obrigado, Cota. Bom dia a todos. Prazer e satisfação estar aqui nesse painel discutindo um tema tão relevante para o país, tão relevante para o mundo. E, sem dúvida nenhuma, a Vale é uma empresa que está comprometida com a transição energética. E mais do que isso, a gente não pode perder a oportunidade dessa revolução, dessa grande transformação do que o mundo está passando com a questão das energias sustentáveis. A companhia quer configurar aí como protagonista nessa agenda. E eu vou aproveitar aqui para, na minha fala, trazer alguns elementos e, junto aqui com a apresentação que o Cota trouxe, primeiro dizer que tenho uma admiração enorme pelo Rodrigo, que é um expert, né, um grande gestor público, e trabalhamos juntos em alguns desafios quando estava no serviço público, e o setor de mineração está em boas mãos, com certeza, ali com o Rodrigo e todo o time do Ministério de Energia, onde nós temos o ministro Alexandre Silveira como líder dessa agenda. E completar também o Bruno aqui, estava dando parabéns para ele aí atrás, pelo belíssimo trabalho que o Estado do Piauí vem fazendo, né, um Estado que tem liderado essa agenda, criou uma estrutura específica para a área de mineração, e o governador tem feito um trabalho belíssimo ali, a gente fica muito feliz de ver o Nordeste. Eu sou pernambucano, acho que o Cota, pelo sotaque também é nordestino, e a gente fica muito feliz de ver essa agenda sendo tocada com tanta seriedade quanto compromisso. Parabéns, Bruno. Bom, a Vale é uma empresa que tem esse mapeamento, né, muito do que o Cota trouxe aqui, das riquezas e dos depósitos minerários do país. Nós acreditamos nisso, nós certificamos que isso de fato está no nosso subsolo, mas nós temos como país, como sociedade, que encarar alguns desafios com relação a isso, que não adianta nós termos riquezas que são importantes para a sociedade, para o desenvolvimento sustentável, e nós não conseguimos acessá-las. E aí o frustrante é que não é por falta de companhias sérias, não é por falta de tecnologia, não é por falta de conhecimento, mas é por falta de regulação, é por falta de termos, de fato, uma legislação que nos permita, de forma sustentável e responsável, acessar esses depósitos de forma segura. A gente tem um desafio muito grande hoje no país com relação ao licenciamento ambiental, que é um tema que trava o setor. E, sendo bem assertivo, a gente viu em todos os slides aqui a China como um país protagonista, e do lado dela tem a Coreia, tem o Japão, nós temos a Indonésia, temos a Malásia, que são líderes no refino desses minerais. Ou seja, a gente está falando de um mercado global, e a Vale não concorre com a CSN ou com outras mineradoras no Brasil. A Vale está concorrendo com a BHP, com a Rio Tinto, a Vale Base Metals está concorrendo com outras grandes mineradoras no mundo. Nós precisamos ter eficiência para sermos competitivos nesse mercado. O minério brasileiro ele precisa ser retirado do solo com responsabilidade, com cuidado, com zelo, mas precisa ser transportado com eficiência e chegar nesses países que estão no Oriente de forma competitiva, para que nós possamos, então, gerar valor, gerar resultado, divisas para o nosso país, e isso automaticamente vai gerar desenvolvimento de políticas públicas, políticas sociais, que são tão importantes para o país. Então, basicamente, é como se nós tivéssemos uma poupança, né, com alguns bilhões de dólares, e nós não podemos acessar a poupança, e nós temos gente passando fome no nosso país, nós continuamos tendo pessoas com vulnerabilidades, então a gente precisa, de forma a sociedade, encarar essa discussão de forma transparente, de forma séria, né, de forma que nós possamos avançar de forma responsável. Então, ninguém está aqui defendendo nenhuma pauta de irresponsabilidade ou de fazer isso de forma atrapalhada. A Vale
é uma empresa que respeita muito isso e tem feito um trabalho junto ao estado do Pará, principalmente onde nós temos grandes operações na parte de cobre, que é um mineral que nós temos toda a condição de avançar e poder entregar resultado não só para o país, mas para o mundo. A gente criou hoje agora um programa específico, temos um vice-presidente hoje dedicado à operação do novo Carajás, que é o Marcos Braga, tem feito um trabalho hoje para avançar, e hoje o gargalo justamente é o licenciamento ambiental. E aí o meu reforço aqui, aproveitar essa plateia qualificada, é de que a gente possa, então, juntos, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro dos nossos órgãos, nossas empresas, nosso OICOS, né, nas pessoas que estão ao nosso redor, fazer essa discussão de que país nós queremos para 2030, 2035, 2050, e se passa pela transição energética, a Vale está pronta, e mais do que pronta, tem feito um trabalho hercúleo para avançar nessa agenda. Passa por redução de combustível fóssil, nós reduzimos 33% nos últimos anos, fizemos investimento mais de 7,4 bilhões de reais desde 2020 para a transição energética da companhia. Só no ano passado foi 1,3 bilhão de reais investidos na transição energética da companhia, combustíveis, biocombustíveis. Hoje nós temos embarcações que têm energia eólica, né? Então, assim, um outro modelo onde nós conseguimos gerar e diminuir significativamente o consumo do bunker, que é o combustível, para nossas embarcações, a eletrificação da nossa malha ferroviária, né? Então, o esforço ele é grande. O nosso CEO, Gustavo Pimenta, nosso presidente, ele é oriundo do setor de energia, e essa é uma pauta para ele que é muito cara, e ele leva isso realmente como uma grande bandeira para a Vale. A Vale, antes de ser uma mineradora, ela é uma empresa de energia, porque o processo exige muito consumo de energia. Nós somos um dos maiores produtores de energia do país hoje. Então, nós temos feito esse esforço, mudando a tecnologia de pelota para briquete, onde reduz significativamente o consumo de energia na geração, agregar valor no minério de ferro. Então, a mensagem é essa. Nós estamos prontos, temos depósitos, temos reservas, temos empresas sérias, preparadas com tecnologia, e precisamos, como sociedade, encontrar o caminho de como alcançar essas reservas e gerar valor para o país. E na última ponta, ou por que não dizer a primeira, gerar qualidade de vida, gerar saúde, educação, segurança, que é o que a gente consegue com a agenda de mineração. Então, parabéns, Cota, pelo trabalho lá no Ministério de Minas e Energia. Nós temos visto o ministro e toda a equipe lá engajado na pauta de transição energética, na pauta de mineração. Fechamos o acordo de Mariana, que era um passivo antigo, e temos aqui no nosso pipeline importante o decreto de cavidades, né? O Brasil hoje tem o decreto, a legislação mais restritiva do mundo com relação ao assunto de cavidades, né, que são cavernas, onde a gente tem um desafio para saber como preservá-las e, ao mesmo tempo, também conseguir avançar na mineração. O solo de mineração, naturalmente, ele é rico em cavidades, né? A formação do solo, por si próprio, faz muitas bolhas, naturalmente você tem muitas cavidades, e a gente tem que avançar nessa legislação para que nós possamos fazer uma exploração sustentável e viável economicamente. Mais uma vez, é um mercado global, e a gente precisa estar pronto para lidar com essa agenda no ambiente global. Então, obrigado pela oportunidade. Contem conosco, estamos abertos aqui a ouvir sugestões, críticas, para que nós possamos desenvolver cada vez mais uma empresa que é do Brasil e para os brasileiros. Bom dia a todos. Queria agradecer por fazer parte desse painel, parabenizar ao Rodrigo e ao Marcelo pela apresentação, excelentes apresentações, né? E eu vou explanar mais de forma geral os dados do estado do Piauí e o que temos feito para fazer a mineração, sustentabilidade na transição energética, né? Hoje o estado ele tem praticamente 99,75% em energias renováveis, em geração, é quase 100%, né? É muita geração, 4 gigas de eólica, 2 gigas de solar. Temos grandes parques, o Parque do São Gonçalo do Gurgueia, né, que é um parque gigantesco. Ele gera praticamente quase 2.000 empregos, sendo 50% da comunidade local, né, é bom destacar. E também temos outros parques, o Parque Eólico, né, da região ali de São Raimundo, né, gerando também praticamente muito emprego e geração, né, de energia renovável. Hoje o Estado ele tem atuado muito na questão da política pública. A gente tem feito desde o ano passado
um levantamento junto com a sociedade, junto com a academia, as empresas e também o governo do estado, o governo federal, para fazermos uma política voltada mais para o estado, né? Sabemos que a questão ambiente regulatório da mineração é muito da questão federal, né? Junto com a ANM e o Ministério, mas temos feito uma política pública que nos balizou, nos norteou em 4 programas, né? Em 4 projetos, sendo na parte de pesquisa, para desenvolver a pesquisa minerária, a tecnologia, né? A outra seria para desenvolver a questão de aproveitamento dos resíduos minerais que existem. Além da extração, tem a questão dos resíduos, que parte dele pode ser utilizado para a agricultura familiar, né? Principalmente, e isso pode fortalecer toda a cadeia. E também temos feito a parte da valorização das gemas, que principalmente na região de Pedro II, que é a questão do opalo, e também temos feito a questão de desenvolvimento social, né? E com todos na cadeia, né? É importante destacar a questão da mineração e junto com a energia renovável, né? O Estado tem feito investimentos, principalmente atualmente, em energias, principalmente em hidrogênio, né? Na região de Parnaíba, e tem casado com a extração mineral na região de Piripiri, né, mais ao norte, e aí com isso poder desenvolver toda a cadeia da mineração junto com a energia renovável para aquela região e desenvolver também um aço verde, né, que possa ser desenvolvido junto que hoje já tem no PECEM, né, e isso toda a cadeia ser beneficiada. É importante destacar que a gente tem olhado muito também, não só para os grandes empreendimentos, mas como eles podem fortalecer toda a comunidade, né? Como eles podem desenvolver toda essa região que depende do investimento, né? De todos esses grandes empreendimentos, mas como que eles podem também incentivar e fortalecer toda a comunidade, né? Temos feito também, ultimamente, fizemos um levantamento dos dados. Então, reunimos todos os dados do Estado, da União e também dados da distribuidora para consolidar em uma base única todas as informações, tanto de mineração quanto de energia. Então, fizemos um lançamento do observatório, que reúne dados desde a fase de pesquisa até a fase de concessão e fechamento de mina, fazendo o levantamento também de CEFEM, né, que está com relação à arrecadação, dados de exportação, para onde o Estado tem mais exportado, principalmente China, né, a gente tem verificado isso, e também a questão do processo minerário. Junto fizemos um mapa, praticamente um atlas da mineração, onde a gente mapeia todos os processos minerários dentro do estado, junto com questão de infraestrutura, questão ambiental, tudo numa plataforma unificada. E também para complementar, fizemos a parte de energia, que é levantamento de infraestrutura, onde está a geração, onde está a microgeração, mini geração, e a infraestrutura principalmente para poder fazer com que o investimento e o investidor ele consiga identificar as áreas mais prioritárias e é onde tem maior fácil acesso à energia. Que a gente sabe que o investimento em infraestrutura ela demanda muito recurso e muito tempo. Então, se ele já tem isso mapeado, ele já consegue localizar melhor o seu empreendimento, né? E dizer que o Estado ele tem fortalecido essa base de dados, né, para poder estar divulgando e poder estar gerenciando todos esses dados junto com uma inteligência artificial. Recentemente, junto com a Secretaria de Inteligência Artificial que possui o Estado, a gente tem feito uma IA que faz com relação ao arcabouço regulatório, que ele é bem complexo, né? Mas com a IA ele pode auxiliar e facilitar toda a compreensão desse sistema. E aí, mais para frente, a gente vai utilizar a IA para compreender todos esses dados e facilitar num relatório, num gerenciamento de dados e poder nos nortear a uma política pública mais consolidada, né? E possa fazer com que o Estado tenha maiores geração de emprego, melhores geração de emprego, maiores empreendimentos, né? E com isso a gente pode atuar e junto também
principalmente com as comunidades que estão ali sendo afetadas, né? Elas sempre têm esse olhar e basicamente seria isso, né? Obrigado. Ok. Acho que com isso a gente encerra aqui o nosso painel. Gostaria de agradecer aqui, em nome dos participantes, a atenção de vocês. E, enfim, vamos seguir em frente.